Olá! Seja bem-vindo ao Palpites de Livros, um programa da TV Cidade de Farroupilha. Eu sou Natália Bon, apaixonada por livros, e hoje eu vou compartilhar as minhas opiniões acerca das minhas leituras. O livro do episódio de hoje é O Bebê de Rosemary. Você está pronto para embarcar nesse mundo sombrio e encantador que é esse livro? Está pronto para saber a minha opinião? Então assista esse programa. Além disso, é claro, falaremos sobre o personagem que inspira do episódio, algumas dicas de leitura e farei a leitura de um texto. Seja bem-vindo! Antes de falarmos do livro do episódio, vamos nos deleitar com as palavras escritas no livro Sabedorias para Partilhar, de Mário Sérgio Cortella, este exemplar aqui. O texto de hoje se chama O Lugar do Importante. Nos últimos 50 anos, houve mais desenvolvimento tecnológico do que em toda a história anterior da humanidade. Isso trouxe uma série acelerada de ferramentas que turbinaram o nosso cotidiano. Nos soterraram com novas tarefas e demandas e nos tornaram reféns dessa mesma tecnologia. Aquilo que era uma promessa: mais tecnologia igual a mais tempo livre. Tornou-se um pesadelo. É óbvio que a questão central não é descartar a tecnologia, mas isso sim, rejeitar a submissão a ela, sendo capaz de garantir que o urgente não tome o lugar do importante. O urgente precisa ser resolvido, mas de modo algum pode obscurecer e descartar o que é importante. E o que é importante? O que faz com que nossa vida não seja banal, fútil e superficial. Agora, chegamos em nosso momento de reflexão. O que podemos entender e discutir sobre esse texto que eu acabei de realizar a leitura? Estamos, como um todo, em geral, encontrando dificuldade de dar a certa prioridade àquilo que é realmente importante. Estamos resolvendo as coisas urgentes e as coisas importantes estão ficando para trás. E os aparelhos eletrônicos estão sendo de grande influência nesse contexto. Como? Por uma certa dependência, ou então por um fácil acesso que o celular tem, que um computador tem, as pessoas acabam indo responder uma mensagem, acabam indo resolver algum problema que é urgente, que naquele momento tem que ser resolvido, e acabam esquecendo daquilo que também é importante, daquilo que também deveria ter o seu lugar de prioridade. Por exemplo, vai responder um e-mail, vai responder uma mensagem e se perde naquele mundo digital. Resolve outras coisas que talvez nem urgentes sejam e acaba não resolvendo aquilo que é importante. Acaba não dando prioridade para aquilo que é importante. E o que pode ser o importante? O importante pode ser resolver algum problema que tem que ser resolvido fora do ambiente digital. Mas o importante também pode ser passar um tempo com a sua família. Cuidar de si próprio. Cuidar de si. Até mesmo da aparência. Pode ser algo importante que não está sendo levado em conta, que não está sendo cuidado, que não está sendo realizado, porque está se dando mais prioridade àquilo que é urgente do que àquilo que é importante. É preciso, então, saber separar aquilo que é importante, aquilo que é urgente, para poder solucionar essa questão. E perceber
Quanto tempo eu passo no meu celular, nas minhas redes sociais, que poderia estar sendo dedicado para algo que é realmente importante e que realmente vai fazer uma diferença na minha vida? Que vai ser algo positivo e algo que não vai deixar minha vida superficial e fútil. O livro do episódio de hoje foi publicado em 1967. Ele é O Bebê de Rosemary, de Ira Levin. Ele conta sobre a jornada no novo apartamento de Rosemary e Guy, seu marido. Eles queriam há muito tempo alugar um apartamento numa localidade que era muito bem vista e muito bem localizada, num prédio que era muito bem visto e muito bem localizado. Eles inicialmente não tinham conseguido, mas no fim acabaram tendo essa oportunidade e ficaram muito felizes. Só que logo que eles estavam se mudando para lá, eles acabaram descobrindo algumas histórias macabras, assustadoras, envolvendo assassinatos e cultos naquele local específico. Se assustaram um pouco, mas acabaram realmente se mudando para lá. Inicialmente, nada de estranho aconteceu, então eles ficaram relativamente tranquilos. Depois que eles se acostumaram com o local, algumas coisas estranhas começaram a acontecer. Algumas coisas bizarras começaram a acontecer, envolvendo magia, envolvendo cultos, envolvendo coisas bem macabras. Eles, de início, não tinham muitos amigos ali, não conheciam muitas pessoas, mas foram começando a ver que as pessoas, não eram tudo aquilo que diziam. Eram pessoas normais e foram se aproximando, foram fazendo as suas amizades. E, se tu fores ler, vai descobrir se essas amizades, ou se já tiveres lido, claro, se essas amizades foram verdadeiras, se essas amizades foram boas, se elas foram positivas, o que aconteceu com essas amizades. Bem interessante. Vou me deter somente a isso, a respeito do livro como resumo, como uma sinopse, de certa forma, para não dar detalhes demais, porque é uma trama extremamente interessante, então eu acho importante que seja lida sem spoilers, sem saber o que realmente vai acontecer, que é aí que é realmente divertido, porque a imersão é uma das melhores partes da leitura. Eu indico esse livro para jovens de 14 anos, a partir de 14 anos, porque ele tem alguns temas pesados. Ele tem alguns temas que eu acho que não podem ser tão entendidos por pessoas mais novas. E não só isso, são realmente complicados de uma criança, de uma pessoa mais jovem, ler e absorver aquilo. Então eu acho que realmente, a partir dos 14 anos, é a idade correta. Eu me encantei pelo Bebê de Rosemary. É um livro maravilhoso. Eu queria lê-lo fazia bastante tempo, mas ainda não tinha conseguido. E finalmente ter lido ele me deixou muito feliz. Eu estava muito curiosa, porque o nome por si só não fala muito da história do livro, e realmente não era o que eu esperava. Posso te dizer que esse livro vai te surpreender. A cada momento, eu ficava me questionando sobre tudo que estava acontecendo. Eu me questionava se aquilo que ocorria era real, se aquilo que a Rosemary deduzia e descobria estava certo, se ela não estava seguindo pistas erradas, se eu não estava seguindo pistas erradas. Então, a todo momento, ele é um livro que te traz questionamentos e que te traz informações que vão te fazer pensar que tá indo no caminho errado ou que tá indo no caminho certo, e no final é que tu vai descobrir se está certo, se está errado. Ele é um livro que realmente é feito para duvidar de tudo, para ficar todos os momentos, grande parte pelo menos, duvidando daquilo que está acontecendo. Será que tudo é real? Será que não é? Será que é tudo uma paranoia? Será que não é? Eu me surpreendi no final, bastante. Espero que você tenha lido, ou então espero que você leia, para que a gente possa, quem sabe, compartilhar as nossas opiniões, debater sobre isso em algum outro momento.
Quem gostou de O Bebê de Rosemary, acredito que também vai gostar de O Orfanato da Senhorita Peregrine para Crianças Peculiares, de Ransom Riggs. Eles não são livros que tratam exatamente da mesma temática, mas os dois falam de criaturas, de ambientes sobrenaturais, maléficos, esquisitos, peculiares e alguns temas realmente macabros. Então eu indico, eu já li os dois, eu gosto muito dos dois e eu acho que eles combinam bastante e têm seus pontos de convergência. Fica a dica. A personagem que inspira do episódio de hoje é a principal de O Bebê de Rosemary, a própria Rosemary. Por que ela é uma personagem que inspira? Rosemary passou uma boa parte do livro insistindo em descobrir o que estava acontecendo. E, por conta disso, ela foi desacreditada, ela foi taxada como louca. Então, ela inspira por sua persistência e por continuar acreditando naquilo que ela havia descoberto e deduzido, apesar das dúvidas, apesar dos apontamentos das outras pessoas. E além disso, a mensagem final do livro foi uma das coisas que mais me fez pensar que ela é sim inspiradora, que ela sim é um exemplo de mãe. No fim do livro, não vou contar o contexto exato para que quem não tenha lido possa ouvir a minha opinião sem compreender exatamente, sem saber o que exatamente acontece no fim do livro e possa depois ler o livro. E quem leu, é claro, vai entender do que eu estou falando. No fim, a Rosemary mostra o que é ser uma verdadeira mãe. Que ser uma verdadeira mãe é amar o seu filho, independentemente de sua diferença, independentemente da circunstância ali que está envolvendo aquela criança. Ser uma verdadeira mãe é proteger, é lutar por seu filho, apesar do mundo estar contra ele, ou o mundo estar contra você e te impedindo de chegar até o seu filho, ou te impedindo de amar o seu filho. Então, Rosemary mostra que uma verdadeira mãe ama o seu filho, independentemente de qualquer coisa, e dá seu sangue por ele. Se você é ou conhece um jovem ou uma criança que gosta de ler, mas tem dificuldade com livros mais compridos, eu tenho uma indicação. Acredito que será ótimo ler Diário de um Banana, de Jeff Kinney. Quando eu tinha uns 7, 8 anos, eu lia livros mais curtos. Lia uns livros assim de 40 páginas. Mas aí eles já não me eram suficientes. Eu queria ler livros mais longos e eu comecei por esse aqui. Esse livro me abriu portas para livros mais longos. Se eu leio hoje Um Bebê de Rosemary, é porque um dia eu li Diário de um Banana. Então eu acho que se você é ou conhece alguém que quer ler livros mais compridos, claro, mas não consegue, tem dificuldade, esse é ótimo, porque eles têm, em média é uma série, né? Eles têm em média 100, 200 páginas, mas tem imagens juntos, tem desenho junto e tem uma linguagem fácil. Então é ótimo para começar a ler livros mais compridos, mais extensos, por esse. Além do que, é um livro para todas as idades, então uma criança pode ler e gostar, e um adulto pode ler e gostar. Então qualquer um pode ler esse livro aqui e se interessar por ele, ou ler essa série de livros e se interessar, porque Diário de um Banana tem pelo menos 17 livros. Por um apego pessoal nesse livro, nessa série de livros, e por saber que é muito bom, eu realmente indico muito. Essa foi a dica de leitura de hoje.
Virando as páginas do nosso episódio, chegamos ao fim da edição de hoje. Mas, daqui a 2 semanas, nós temos um horário marcado. Aqui, na TV Cidade, às 19 horas, será a nossa próxima edição, o nosso próximo episódio. Até breve!